Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd por Conta do Destino e Nerd Liga da Justiça do Zack Snyder. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz. E explicando o Raiz e Nutella de hoje, Por Conta do Destino, é o primeiro longa-metragem que o roteirista e também diretor, porque ele dirigiu esse filme, Chris Terrio, fez em sua carreira, que é um filme de 2005, e Liga da Justiça de Zack Snyder. É o seu trabalho mais recente, no qual ele escreveu o filme inteiro, né? Ao lado do próprio Zack Snyder. E o assunto de hoje é a nossa atrasadíssima análise da Liga da Justiça de Zack Snyder. Culpa minha, desculpa aí, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Eu. Vamos lá, Nariz. Todo mundo conhece a história por trás da Liga da Justiça de Zack Snyder, mas é bom dar uma pincelada, tá? Pra quem não ouviu os outros podcasts, Zack Snyder, ele tinha sido escolhido pela Warner Brothers para encabeçar a DC nos cinemas. Inicialmente, ele iria dirigir apenas O Homem de Aço, que é o primeiro filme do Superman desse novo universo, que é um filme que recebeu reações mistas, tanto dos fãs como dos críticos, e uma bilheteria suficiente para render uma continuação, mas ao mesmo tempo não boa o suficiente. Mas, quando ele teve a ideia do Batman vs Superman, a Warner Brothers pirou, do tipo, caramba, que ideia boa. A ideia de ter os dois personagens, e quando ele falou o subtítulo do filme, que seria A Origem da Justiça, já dando indícios do que viria no futuro, a Warner falou, pode fazer, liberdade quase total, né? Porque se fosse total, o filme teria estreado com as 3 horas inteiras que saiu na versão estendida, não 2 horas e meia. Enfim. Só que o Batman vs Superman, para a surpresa da Warner, a surpresa do Snyder, foi massacrado pela crítica. Dividiu a opinião de fãs, tem fãs que ama, tem fãs que odeia, é difícil encontrar um meio termo. Só que essa desgraça do Batman vs Superman, tudo isso que tava acontecendo em cima do filme, esse hate, esse ódio todo, aconteceu ao mesmo tempo em que ele estava fazendo Liga da Justiça. Porque a Warner acreditou tanto em Batman vs Superman que nem esperou o resultado sair para dar luz verde para a Liga da Justiça. Enquanto o filme estava no cinema, o Snyder já estava produzindo a Liga da Justiça. Só que a Warner decidiu fazer uma correção de rumo no meio do caminho. A Warner pensou assim, bem, ele está gravando o filme, dá tempo de, dar uma mexida. Então começou a exigir mais comédia, começou a exigir mais leveza no filme. E o Snyder, ele acatou o que ele achava interessante, só que ao mesmo tempo ele gravava a versão dele. Muitas vezes ele gravava a versão do estúdio e a sua própria versão. Para piorar, além da situação já estar muito tensa no set de gravações, aconteceu a tragédia da filha dele, que é a Autumn, que se suicidou. Então ele já estava lutando com um estúdio para conseguir lançar o filme do jeito dele. Aí quando aconteceu isso, ele falou, não tenho mais forças de lutar por algo que não vale mais a pena para mim. E é quando ele saiu e a Warner contratou o Joss Whedon para não só reutilizar as cenas do Snyder para finalizar o filme, como para gravar novas cenas. E um filme que tinha mais de 4 horas gravado, foi usado nem metade disso e ainda com cenas adicionais. O filme foi um fracasso de crítica, foi um fracasso de bilheteria. Pra você ter uma ideia, a Liga da Justiça arrecadou 600 milhões de dólares. No ano seguinte, Vingadores Guerra Infinita fez 1,5 bilhão. E no ano seguinte, o Vingadores Ultimato fez 2 bilhões. Então, aliás, errei. O Guerra Infinita fez 2 bilhões e o Vingadores Ultimato fez 2,7, quase 2,8 bilhões. Então imagina a Warner ver isso. Só que, começou o movimento do Snyder Cut. Release the Snyder Cut. Os fãs do Zack Snyder e os fãs também de cinema de uma forma geral, porque ver um diretor sendo podado, ainda mais quando ele passa por uma tragédia pessoal, é feio. Sim. É feio, é errado. Aí o Release the Snyder Cut começou como uma hashtag,
foi crescendo, virou outdoor em vários locais dos Estados Unidos, na Times Square, que é o local mais caro do mundo para se colocar um outdoor. Eles arrecadaram dinheiro para prevenção ao suicídio, né, para esses locais, né, que previnem, que ajudam as pessoas a se tratarem psicologicamente, para elas não se matarem, etc., em homenagem à filha de Snyder. Aí, de repente, a Warner Media acordou para o que estava acontecendo, viu que poderia lucrar com isso, e aproveitando que eles lançaram o HBO Max, que é o serviço de streaming deles, eles falaram: Snyder, vamos finalizar o seu filme, e a Liga da Justiça de Zack Snyder nasceu. Mas o filme, Nariz, é bom ou não é bom? Você quer a minha opinião já? Eu quero a sua opinião. Cara, comparado com o primeiro, ele é 10 milhões de vezes melhor. Assim, comparado com o que foi pro cinema, não o primeiro, né, na verdade. Com o que foi pro cinema, ele é muito melhor. Mas é lógico que tem várias ressalvas. Eu acho assim, que hoje em dia, como a gente não tem nenhum outro filme da Liga da Justiça para comparar, é a Liga da Justiça que a gente merece, né? Aquela outra lá não era a Liga da Justiça que a gente merecia. Esse é o que a gente merece pelo que já foi apresentado no cinema de DC. Mas eu sei que dá pra fazer muito melhor. Mas, ainda assim, eu falo com muita justiça que Zack Snyder tinha sua visão. A visão dele era muito melhor do que a visão da Warner. Mas eu sei que tem várias ressalvas e a gente vai comentando aqui durante o podcast. Sim, exato. A realidade é que essa versão de 4 horas, mesmo se o Zack Snyder lançasse na época a sua visão, não seria esse filme de 4 horas. Não. Nunca que a Warner permitiria lançar isso. Seria assim, olha, com muita sorte, um filme de 3 horas, igual foi Vingadores Ultimato. Mas, como é o Snyder Cut, ele sabia que não teria outra oportunidade de reutilizar essas imagens. Ele falou, quer saber? Vou botar tudo junto, tudo de uma vez. E eu achei isso muito interessante, porque a gente viu um desenvolvimento de personagem nunca antes visto na história dos filmes de super-heróis. As duas primeiras horas é puro desenvolvimento de personagem. Sabe aquela crítica que as pessoas faziam, dizendo que, caramba, mas eles juntaram a Liga da Justiça muito rápido, né? Nem deu tempo da gente conhecer os personagens em seus filmes solo e etc. Meu, considerando a cabeça do Snyder, deu pra ver porque ele não introduziu antes. Porque ele já contou as origens dos personagens, as suas dúvidas, as suas nuances, tudo nesse filme. Essa era a intenção. Desenvolver primeiro, pra depois explorar a trama em si da Liga da Justiça. Cara, só fazer um comentário. O arquivo que eu assisti, eu não sei se foi igual ao que todo mundo viu, né? Porque parece que tem por exemplo, na HBO Max vai de um jeito, né? No aluguel aqui no Brasil é de outro, então eu não sei se é igual pra todos os lados. Então, assim, o que eu assisti, ele é dividido por capítulos, né? Ah, sim. Então, o que acontece? Parece que você está assistindo uma série da DC. E tem aquele trabalho que é o que praticamente a Marvel fez com WandaVision e está fazendo com Falcão e o Soldado Invernal. Ele apresentou nessas 2 primeiras horas as histórias de origem de cada personagem, lógico, não focando só em um. Ele ia de um para outro, tinha até cenas que eram até bem descartáveis, que não precisava ficar tão longas, né? Mas ainda assim, foi muito interessante de ver toda essa construção desses personagens que a gente não tinha sido apresentado no cinema do modo correto, né? Então, foi legal de ver isso. É um pouco mais arrastado do que a gente normalmente acompanharia em qualquer cinema, qualquer filme de cinema. Ele tem uma cadência, mas ainda assim é necessário pra gente entender. E não só a origem dos personagens, como a origem das caixas maternas. Foi muito importante o que ele conseguiu fazer nessa versão estendida dele. Não, com certeza, com certeza. As caixas maternas ganharam uma profundidade maior, entendemos melhor a importância delas, e o Darkseid, por mais que ele seja só uma figura de fundo, a gente entende o que ele quer na Terra, e o Lobo da Steppe virou um vilão bom. Sim. Porque na versão de cinema, o Lobo da Steppe, ele era o cara, eu nem tô falando do visual dele, que já melhorou 1000% o visual dele, mas a motivação do Lobo da Steppe na versão do cinema
era destruir tudo. Sim. Ah, eu quero a Terra, quero explodir a Terra porque sim, e dane-se. Nessa não. Tem uma profundidade muito grande, porque pelo que a gente consegue compreender, ele traiu o Darkseid de alguma forma, ou ele ficou contra o Darkseid, e ele foi expulso de Apokolips. Só que acontece que ele quer voltar, ele se arrependeu do que ele fez, e quer voltar pra casa. Só que o Darkseid falou pra ele, você só vai voltar pra casa quando você pagar o que deve, que são 50 mil mundos. Então ele precisa, conquistar 50 mil mundos. Só que ele acaba esbarrando com as caixas maternas e vê como uma forma, uma espécie de atalho. Porque, de repente, ele conseguindo as caixas maternas, o Darkseid poderia amolecer o coração. E ainda de quebra, ele descobre que na Terra existe a equação... Vai ter spoilers, hein? Ele descobre que na Terra existe a equação antivida. Que nem foi citada a equação antivida na primeira versão. A equação antivida, nos quadrinhos da DC, ela é, digamos que uma espécie de fórmula matemática que quem conseguir desvendá-la consegue controlar o livre-arbítrio de qualquer ser vivo. Olha só. Então, quando o Darkseid descobre que a equação antivida tá aqui, digamos que o Lobo da Steppe começa a cair nas graças dele novamente. Então, o Lobo da Steppe tem essa missão, não é a conquista pela conquista. Ele quer voltar pra casa, ele quer ser digno novamente e não um pária. E não uma pessoa que é vista como um traidor no mundo natal dele. Então eu gostei muito do Lobo da Steppe. Eu achei o desenvolvimento dele muito interessante, além do visual ser muito melhor. Sim. Muito melhor, 1000% melhor. Tudo bem que ele ainda tem uma carinha de tartaruguinha, né? Mas de resto... Até aí tudo bem. Sabe o que eu achei engraçado? Que as pessoas acharam o Lobo da Steppe fofo. Tem vários memes com o Lobo da Steppe, tipo com os olhinhos de gato, sabe? Uhum. Aí as pessoas estão chamando ele de fofo da Steppe. A ironia é que a Warner não aprovou esse visual na época, porque eles falaram que era assustador demais pras pessoas. Aí eles pediram pra mudar. Aí agora tá todo mundo chamando de fofo da Steppe. E aí, Warner? Cadê o assustador? Ai, não deu uma dentro mesmo. Exato. Outro personagem que eu vi uma grande diferença de arco é o Batman. Porque, nossa, a jornada do Batman nesse filme é outra. Por quê? Na versão original, ele é o Batman de sempre, só que com um adendo ruim de ser um Batman tio do pavê. É o cara da piada ruim. É o cara que o Superman bate nele aí o Superman olha pra ele na primeira versão da Liga da Justiça e fala, você sangra? Pois você vai sangrar. Aí o Batman diz, tem algo sangrando aqui mesmo. Isso na primeira versão da Liga da Justiça. É o Batman que a gente conhece, que é o detetive, porém com esse adendo de ser o tio do pavê. Cara. Só que o arco do Batman, nesse filme, é diferente. Porque o Batman, ele está menos cerebral, só que dentro da história isso é dito, porque ele quer usar mais a fé, trabalhar mais com fé do que necessariamente com fatos. Ele até mesmo tem vários diálogos que ele fala que o que ele está fazendo, a esperança em trazer o Superman de volta é muito mais baseado em fé, em acreditar no que isso vai acontecer, do que numa comprovação de que isso é possível. O fato dele, ainda falando do Superman, dele acreditar que o Superman vai ajudá-los na batalha final, ele até diz pro Alfred, eu tenho fé que ele vai vir. Então é quase que uma desconstrução do Batman. É o Batman agindo muito mais pelo coração do que pelo seu cérebro. Isso a gente não viu na primeira versão da Liga da Justiça. E eu gostei muito desse Batman. Justifica, eu li umas críticas dizendo que acho estranho o Batman acreditar que vai ter uma invasão alienígena que veio do nada, sabe? Como assim o Batman tá acreditando nessa invasão alienígena? Sem provas. Sendo que isso, na versão do Joss Whedon, foi um pouco diferente. Que a versão do Joss Whedon começa com o Batman suspeitando que tem uma invasão alienígena, só que ele usa o medo de um bandido para atrair um parademônio. Aí quando ele vê o parademônio, ele tem a comprovação de que a Terra está sendo invadida. Essa cena não existe na versão de Zack Snyder. Por quê? Ele acreditou nas palavras do Lex Luthor. Que o Lex Luthor, ele sofreu uma experiência no Batman vs Superman, dentro da nave do Superman, que deixou ele maluco. Ele é o cara que dá a vida ao Apocalipse. E ele e o Batman se sente que tem uma dívida com o Superman. Então ele acredita no que o Lex Luthor diz, que vai ter uma invasão muito mais por fé
E a comprovação vem com a Mulher Maravilha, com o arco das Amazonas, que elas comprovam acender uma tocha num antigo monte amazônico que existe aqui no nosso mundo, porque o Lobo da Steppe ataca elas em Temícera. E aí que essa é a prova que faltava pro Batman. Então ele estava agindo com fé e a prova veio através da Mulher Maravilha. Olha, você ia comentar alguma coisa? Eu te interrompi? Na verdade assim, eu vou fazer o meu comentário de Batman, tá? O que eu tenho de base minha com relação ao Batman é de desenhos que eu assistia, dos filmes antigos. Tudo bem que os filmes antigos não são muito parâmetros, né? São mais escrachados, etc. A não ser o Cavaleiro das Trevas, né? Que realmente trouxe um Batman mais, né, sisudão, etc e tal. Mas nos desenhos, né? Não nas histórias em quadrinhos, porque eu não tinha esse background do Batman das histórias em quadrinhos, mas nos desenhos, o Batman sempre foi o cara frio, calculista, o detetive, sabe? É um cara que ele não é levado pela fé, sabe? Por essas coisas. Eu entendo essa visão do Zack Snyder para o filme, só que eu não gosto de ver esse tipo de Batman. Eu acho que o Batman falando agora bem específico, do ator Ben Affleck, eu não consigo gostar desse Batman. Eu tentei de vários jeitos, algumas coisas eu falava, isso aqui é legal, aquilo ali é legal, mas não sei, ele não me passa um ar de Batman que a gente conhece de desenhos e histórias em quadrinhos. E ele, por exemplo, é um Batman que parece mais uma mistura de Punisher com padre pra mim, porque ele dá tiro em todo mundo. O filme inteiro, isso você tem que concordar comigo, o filme inteiro ele tá arregaçando de tiro pra tudo quanto é lado. Mas é parademônio, o parademônio eles já são mortos. Você não lembra quando eles explicaram que Sim. são os parademônios? Eles são pessoas que já morreram e foram transformados. E foram transformados. Por exemplo, se você pegar qualquer história do Batman, ele não tem pudor nenhum em estraçalhar um vilão chamado Solomon Grundy, porque ele é basicamente um zumbi humano. Sim. Tanto que o Batman fala, com Solomon Grundy, se ele arrancar a cabeça do Solomon Grundy, ele fica de boa. Porque ele sabe que ele vai conseguir pegar essa cabeça de novo, e o Solomon Grundy essencialmente é um cadáver humano. E os parademônios essencialmente são cadáveres com asa. Sim, entendeu? Sim. É que eu senti uma falta de tática do Batman. Ele metralha os parademônios. Então, mas a falta de tática é porque a invasão, ela veio do nada. Uhum. O plano do Batman, como eu disse, era baseado na fé. Ele sabia que estamos desesperados, eu preciso reunir esse super grupo, porque é a única solução que eu vejo para dar conta do que está por vir. Não, sim. E a última solução mesmo é o Superman. Uhum. E de novo, porque eu achei interessante? Porque eu achei muito bem desenvolvido esse arco de fé do Batman. O Batman, ele fala umas 3 vezes, tipo, pela primeira vez eu estou agindo com fé. Eu estou agindo porque eu acredito que isso precisa acontecer. O Batman sisudo, o Batman detetive, o Batman pra baixo, a gente viu no Batman vs Superman. Sim, de lá concordo. Pra cá... Concordo. Por mais que ele é meio atirador também no Batman vs Superman, não, né? Sim. Tem que entender uma coisa, que eu até vi, olha só. Tem um roteirista chamado Dan Slott, que ele escreve Homem-Aranha nos quadrinhos. Ele odeia todos os filmes do Snyder, mas ele gostou da Liga da Justiça de Zack Snyder. Aí ele fez um tweet dizendo: eu estou começando a compreender que eu preciso entender que o que eu estou vendo é o Superman do Snyder, é o Batman do Snyder. Da mesma forma que o Cavaleiro das Trevas, a HQ, é o Batman do Frank Miller, que não tinha nada a ver com o Batman que estava saindo na época nos quadrinhos. Da mesma forma que a história Superman entre a foice e o martelo, que conta a história de Superman comunista que caiu na Rússia, é o Superman do Mark Millar naquela visão. Sim. Então, a arte funciona assim. Cada autor dá a sua visão sobre o personagem em questão. Sim. Então, a visão do Snyder sobre o Batman é uma visão pessimista. Pelo menos em Batman vs Superman, era uma visão pessimista. Era um cara que tava combatendo o crime há 20 anos, não aguentava mais e tava ligando foda-se. O Batman é assim nos quadrinhos. Existem histórias que ele é assim,
Mas num contexto geral, ele não é assim. Mas o Snyder quis fazer isso. Para o contexto que ele construiu da história, fez sentido. Lógico que as pessoas criticam porque conhecem um Batman que não mata e etc. Mas ainda assim, não foge muito do que é o Batman. A história mais conhecida do Batman, que é o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que conta o Batman idoso, a história do Batman idoso, o Batman mata. Sim, entendeu? sim. Então, ainda assim, não é como se ele estivesse baseando numa história de fundo de quintal que ninguém leu do Batman pra justificar que ele mata. Ah, mas na história o Batman número 5 de 1940, que ninguém leu, ele faz isso. Não, ele se baseou no Cavaleiro das Trevas, que provavelmente é a história mais conhecida do personagem. Então, eu entendo as pessoas não gostarem desse Batman, mas eu não entendo as pessoas não reclamarem do Snyder por fazer isso. O Batman do Tim Burton, ele queimava pessoas vivas. É verdade. Entendeu? E é aclamado. Não, sim. Na verdade, assim, só pra gente encerrar Batman, a principal coisa que me fazia, tipo, falar, não tem muito jeito dele trabalhar o Batman no meio de um monte de superpoderosos. Então o Batman vai ter que dar tiro mesmo, porque é o único jeito dele conseguir se equiparar um pouco ali com a galera. Exato, e ainda assim, repito, era tiro em parademônio. O bicho já tava morto, indiretamente. Sim. Ah, e só... eu achei muito legal a relação do Bruce Wayne com o Alfred nesse filme. Não, isso é sensacional mesmo. Tá muito irônico nesse filme. E o Alfred, ele é realmente útil. Ele que constrói as armas do Batman. Uhum. Ele até tem muita... Eu lembro de uma cena que muita gente reclamou na versão do cinema, que é quando os parademônios atiravam na luva do Batman e nada acontecia. Tem a explicação no filme do porquê que isso acontece. Que a luva, né, absorve energia. E tem uma cena dele com o Alfred que eu gosto, que é quando pela primeira vez a Liga da Justiça vai pra Batcaverna, aí ele fala, esse é o Alfred, eu trabalho pra ele. Eu achei muito legal ele falando isso. Aí o Alfred olha pra ele e diz... acho que eu tenho muito chá pra fazer hoje. Eu achei muito boa essa cena. Ele é um especialista em chá, o Alfred. Mas ao mesmo tempo, ele é o cara que constrói a nave dele que voa depois, no final do filme. É o cara que constrói as manobras do Batman. Então o Alfred, ele tem uma utilidade muito interessante. Agora vamos falar ao que o próprio Zack Snyder disse em várias entrevistas. Vamos comentar sobre o coração do filme, que é o Cyborg. Uhum. Olha, dá pra entender o ódio do Ray Fisher com a versão do cinema, porque o Cyborg quase não aparece e o filme é dele. Sim. Meu, o Cyborg, as origens das caixas maternas vêm através do Cyborg, que também aconteceu no filme anterior, mas sem desenvolvimento. A gente entende a síndrome de Frankenstein que ele tem, né? De não se aceitar, porque ele não se considera humano em nenhum momento. E tem um momento do filme que ele tá entendendo os seus poderes, como hackear as coisas e etc, que eu achei muito legal, na qual ele ajuda uma mulher que estava sendo despejada porque ela não tinha dinheiro para pagar suas contas. Uhum. Ele basicamente tem um momento stalker com essa mulher, ele fica vigiando ela através das câmeras de segurança. E ele sente tanta pena dela que ele faz a personagem em questão ganhar $100 mil do banco de Gotham, só pra ajudá-la. Eu achei essa cena tão boa que eu fiquei tristíssimo que eles tiraram da versão do cinema. Dava pra pôr. Sim. E repito, ainda sobre o Cyborg, a gente vê ele treinando, né? Aprendendo a usar os seus poderes. A relação dele com o pai é muito diferente. Porque na Liga da Justiça da versão do cinema, o pai sobrevive, ele termina o filme vivo ao lado do filho. Nesse não, o pai dele se sacrifica. Está no trailer essa cena, só pra constar. O pai dele se sacrifica, o que já dá toda uma mudança de arco ao Cyborg. E o Ray Fisher é muito bom ator. Sim. Ele mandou muito bem em mostrar ser um adolescente pra baixo, um adolescente triste. Eu só não acho que ele convence visualmente como adolescente, sabe? Com uma idade de 17 anos, dá pra ver, ele é muito alto, dá pra ver que ele é um trentão. Isso não deu certo em termos visuais. Sim. Mas em termos de atuação, eu acho que funcionou muito bem. E o jeito que ele anda com o Cyborg, eu não tinha reparado isso na outra Liga da Justiça, mas como tem mais cenas com o Cyborg, eu reparei, ele anda meio curvado. Parece que o Cyborg, ele é o Corcunda de Notre Dame. Uhum. E meio que o arco do Cyborg é meio do Corcunda de Notre Dame também, que quer ajudar, mas se sente odiado. No caso do Corcunda, ele é odiado de fato. Do Cyborg, ele tem medo de ser odiado, né?
E eu achei muito, repito, eu achei verdadeiramente muito legal toda a construção ao redor do Cyborg. Não, e eu acho interessante que nesse filme a gente viu a importância real da Liga da Justiça reunida. Porque esse filme só teve um desfecho porque cada personagem teve a sua importância nesse desfecho. Ao contrário da outra, né, da primeira versão, que é assim, ressuscita o Superman, que só ele pode nos salvar. E daí ele vai lá e salva, entendeu? Exato, eles pegam a cadeira de praia, fica lá sentado olhando o Superman fazer o trabalho. Isso. Basicamente foi isso na versão anterior. Mas antes de chegar no clímax do filme, eu acho que o único personagem que não teve tantas mudanças assim foi o Flash. E dá pra ver que... Lembra que eu disse que a Warner exigiu pro Snyder colocar humor no filme? Ele acatou e ele focou nessas exigências no Flash. Sim. Tanto que muitas das cenas do filme anterior, engraçadas, estão nesse filme também. Então o Flash, tirando a parte final com o Flash, já vamos chegar lá, ele é essencialmente o mesmo personagem. A Mulher Maravilha tá muito legal, continua foda, continua incrível. Cena das Amazonas maravilhosa. Nossa, uma das ações mais fodas que eu já vi. E isso nem digo a Mulher Maravilha em si, mas as Amazonas, de uma forma geral, estão muito bem no filme. Muito bem, de verdade. Elas têm uma importância muito maior. Eu até vi um meme, porque as Amazonas protegeram com unhas e dentes a caixa materna. Sim. A caixa materna tava praticamente dentro de um cofre de banco, assim, aqueles mega difíceis de arrombar. Aí fizeram uma piada com os Atlantes, que eles basicamente deixaram a caixa materna num altar que qualquer um podia entrar lá. Qualquer um podia entrar lá. Então, as Amazonas se empenharam em proteger a caixa materna, enquanto os Atlantes meio que, deixa a caixa aí. Deixa aí, né? Bonita, né? Vamos deixar como se fosse um vaso. Um vaso aqui da Atlântida. Porra, Atlantis, que vergonha. Mas, ó, o Aquaman, por mais que eu tenha gostado do Aquaman, é o personagem que ainda não fede nem cheira pra mim na versão da Liga da Justiça. Sim, ele é só mais um super poderoso, né? Ele tem mais cenas. Eu gosto muito em como os aldeões tratam o Aquaman, né, o Arthur Curry. Eles não entendem quem é o Arthur, mas eles sabem que ele é um benfeitor. É o cara que leva comida pra eles, protege as pessoas que se afogam, né, ao redor. Ele sempre tá salvando essas pessoas. Ele é tipo um salvador da região, sabe? E eles meio que cantam. Toda vez que ele vai embora, tem uma canção que eles ecoam para o Aquaman. É como se eles vissem o Aquaman como uma espécie de deus, sabe? Um protetor deles mesmo. Então o Aquaman, dá pra ver que ele tava muito perdido. Ele não sabia o que fazer com os dons dele e decidiu ajudar esse pessoal. Sim. Mas o arco, tipo, dentro da Atlântida não é tão legal. Olha, o Zack Snyder, acho que ele não sabia como fazer os Atlantes se comunicarem. E ele inventou aquela bolha de ar que tem até na versão anterior, que eles entram dentro de uma bolha de ar pra conversar. E nesse filme, por ser maior, tem muito mais cenas com essa bolha de ar. Acho que no filme, na versão anterior, tem uma cena. E graças a Deus o James Wan abandonou essa ideia no filme do Aquaman. Tipo, ligou o foda-se, eles estão embaixo do mar, eles vão falar normalmente, dane-se. Deveria ser assim, porque essa bolha de ar que eles criam pra conversar é muito esquisito. É verdade. A única coisa só que foi muito foda nessa cena foi quando a Mera ataca o lobo da Steppe e ela usa o poder dela pra tirar a água de dentro do lobo da Steppe e começa a sair sangue. Sai o sangue. Junto. É muito legal, realmente. Então, mas o arco do Aquaman é esse, basicamente. Sobre o Superman, não teve tantas mudanças assim como eu imaginava. Basicamente, o que o Joss Whedon quis fazer na versão anterior é fazer o Superman sorrir mais, falar umas frases bonitas do tipo, ai, como eu amo estar vivo, sabe? Estar vivo é tão legal. Mas, essencialmente, não é um Superman pra baixo que eu esperava. Eu pensava, nossa, esse Superman vai ser muito diferente da outra versão. Eu nem sei por que o Joss Whedon quis regravar. Ele quis mudar, fazer algumas pontuações, eu acho só, cara. Mas desnecessário, porque ainda era o Superman, eu não digo feliz, mas um Superman um pouco mais esperançoso. Sim. Do que a gente tava vendo até então nos filmes do Snyder. Acho que grato, acho que seria a palavra. Mas é muito legal. A cena que ele ressuscita é bem parecida, mas quando ele aparece efetivamente pra salvar a Liga da Justiça no final do filme, é muito legal. Sim. Você dá uma vibrada, tipo... Além de ser foda dele tirar um sarro do lobo da Steppe, ele, por mais que resolva o problema do lobo da Steppe, não resolve o problema das caixas maternas. Então,
não adiantava o Superman ali, só ele. Exatamente. Mas eu acho legal a cena em questão. O Lobo da Steppe tem uma machadada, ia dar uma machadada no Cyborg. Aí o Superman chega bem na hora, o machado pega no ombro do Superman, ele olha pro Lobo da Steppe e diz: não estou impressionado. Aí, nossa, é muito legal. Aí começa a porradaria. Sim. E aí vem o final do filme em si. Digamos que, mesmo com o Superman lá, a Liga da Justiça perde. Sim. Porque eles não conseguiram separar as caixas maternas a tempo. Mas o Flash tava correndo feito um idiota ao redor do local pra manter a energia. Ele sabe o que fazer. Qual é o outro poder do Flash, além de correr muito rápido? É voltar no tempo. Sim. Então, no momento que a explosão começa, que tá tudo sendo destruído, parece que o planeta vai pro saco, todo mundo morreu, ele literalmente para o tempo e começa a correr em direção à explosão. Só que enquanto ele corre, o tempo vai indo pra trás. E o chão que tava destruído, por exemplo, tudo que tava destruído vai se reconstruindo conforme ele vai correndo. Imagina uma fita uma sendo cena rebobinada, linda. né? É exatamente o que aconteceu. Imagina o final do Superman de 1978, que ele gira a Terra ao contrário. Só que, no caso, faz sentido dessa vez. Sim. É o mesmo estilo de final, só que com o Flash. Então ele faz o tempo voltar, as coisas vão se reconstruindo, até que a Liga da Justiça, que estava morta, digamos assim, volta e eles conseguem, em equipe, e é bom reafirmar isso, derrotar o Lobo da Steppe. Só pra concluir, o Flash joga a energia dele no Cyborg que tinha sido reconstruído por causa da volta no tempo. O Cyborg consegue jogar uma energia pra separar as caixas, pede ajuda para o Superman e o Cyborg juntos separam essas caixas, e enquanto isso tá parecendo um portal que o Darkseid tá vendo tudo o que tá acontecendo. E Exato. aí, Aquaman aproveita que o Lobo da Steppe está meio desorientado e finca um tridente nas costas do bichinho, que joga pro Superman, que dá uma levantada, sabe quando você no jogo de vôlei dá aquela levantada pra alguém dar uma cortada? E a cortada foi muito, mas muito foda da Mulher Maravilha. Literalmente uma cortada. Ela arranca a cabeça do Lobo da Steppe, que para aos pés de Darkseid. Ele dá uma olhadinha pra Liga da Justiça, ele vai lá e esmaga a cabeça do Lobo da Steppe. Darkseid esmaga a cabeça do Lobo da Steppe sem dó e nem piedade. Muito foda. E só dá um olharzinho de: eu vou voltar aí ainda, hein? Vou voltar aí pra pegar vocês, bando de desgraçado. Foi muito legal. E engraçado que você descrevendo, parecia que você tava narrando um jogo de futebol, entendeu? e o Lobo da Steppe era bola. Tipo isso. Mas foi quase isso mesmo. Aí vem aí o filme efetivamente termina com todos juntos, numa cena igual da versão anterior. E vem o epílogo, que basicamente é a despedida dos personagens, as conclusões de... aliás, volta um pouco. Tem uma única crítica real a esse filme. Uma única crítica. Caçador de Marte. Verdade. Não faz sentido nenhum. Tem uma cena muito boa entre Martha Kent e Lois Lane nesse filme, em que a Martha Kent basicamente pede pra Lois abrir os olhos, porque ela desistiu de trabalhar por causa do luto dela. E ela fala: meu, seu trabalho é muito importante. O que você faz é muito bom. Nós precisamos da Lois Lane. O planeta diário precisa. A Terra precisa, porque ela é uma excelente jornalista. É uma conversa que faz sentido entre as duas personagens. Sim. Porque ela é a sogra da Lois. A Lois ela é a nora da Martha. Então faz sentido. Eis que ela sai, termina um diálogo muito bom. E a gente descobre que não era a Martha Kent, era o Caçador de Marte. Que daí perde o sentido. Beleza, era o personagem que já apareceu nos outros filmes, né? Que é um general, né? Que tá desde o Homem de Aço. Meio que é pra dizer que o Caçador de Marte sempre esteve aqui. Mas pra mim tira toda a força do diálogo. Sim. Toda a força. 100%. Eu entendi o fanservice, mas não ficou bom. Eu acho que o Snyder gravou de um jeito que, se tivesse que cortar, beleza, ele cortaria, não teria problema nenhum. Mas é o Snyder Cut, então ele decidiu pôr. Aí, mais uma vez, o Caçador de Marte aparece no final do filme, após a cena do pesadelo, que tem gente que criticou, mas eu gostei. Eu achei bem legal a cena do pesadelo. Cara, eu só achei os efeitos visuais mal feitos, deu pra ver que não tinha muito dinheiro pra finalizar, mas eu curti o diálogo entre o Batman e o Coringa. Eu não vou nem dizer do diálogo do Batman e do Coringa. O que me chamou muito a atenção é: olha essa equipe
como eles se juntaram, como chegou a isso. Eu fico com a curiosidade de ver como eles chegaram a, tipo assim, temos que nos juntar, heróis e vilões, pra poder derrotar e tentar salvar o planeta, porque o planeta não vai ser de mais nenhum de nós. Então, essa construção de como chegaram a se reunir, eu teria muita curiosidade de assistir. Mas, realmente, assim... Que a equipe em questão é Batman, Mera, o Exterminador, o Coringa, né? Que aí depois ele meio que dá a entender que ele vai entrar na equipe. O Cyborg, o Flash... E eu acho que só, né? A princípio que mostram ali, o Batman comenta da Harley Quinn, né? Aliás, tem uma cena anterior que o Cyborg tem uma visão do futuro, que a gente vê o mundo destruído, o Superman a gente vê o funeral da Mulher Maravilha. Sim. A gente vê o Darkseid usando os raios ômega dele, muito legal a cena, que ele mata lá o Aquaman. Então a gente vê que realmente a grande maioria dos personagens morreram nas mãos de Darkseid e do Superman, que nesse futuro pós-apocalíptico é do mal. Sim. E eu acredito que isso aconteceu por causa da equação antivida. Não só por causa da morte da Lois Lane, mas por causa da equação antivida, que, repito, controla o livre-arbítrio das pessoas. Sim. Mas sobre a cena em questão, a cena é focada em Batman e Coringa. 100% focada nos dois. Sim. É uma análise sobre a vida do Batman que o Coringa faz. Ele conta desde a morte dos pais, sobre dar aquela piscadinha com o fato do Coringa ter matado o Robin desse Batman. E dá pra ver que eles se juntam ao Coringa muito mais por necessidade do que porque eles querem, né? Afinal de contas, é o final do mundo. Tem gente que não gostou, achou mal feito, mas eu achei legal, cara. Eu achei bem feito, ainda mais considerando que foi uma cena de última hora, que ele decidiu gravar só pra acrescentar nessa versão. Sim, sim. Eu tenho, inclusive, o Zack Snyder dá várias entrevistas dizendo que ele pretendia fazer um filme inteiro nesse futuro pós-apocalíptico. E eu quero muito ver um filme nesse futuro pós-apocalíptico. De verdade, parece ser algo muito promissor. E, enfim, esse é o epílogo, né? Tem outras cenas um pouco antes do pesadelo, que mostra basicamente uma narração do pai do Cyborg sobre heroísmo, dizendo que ele acreditava no filho, que é num gravador, né? Que ele ouve através de um gravador. Aí mostra o Flash indo conversar com o pai na cadeia, dizendo que ele vai sim vai trabalhar na polícia, né, como cientista da polícia, algo assim. Mostra a conclusão de arco de cada um dos personagens. Sim. Além do pesadelo. E tem um final de, mais uma vez, o Caçador de Marte aparecendo, dizendo que, bro, tô aqui, tá? Se precisar de mim, só ligar no meu celular, manda um zap. Manda um zap pra mim que foi eu apareço. Desnecessário pra caramba. Então, tudo que envolve Caçador de Marte eu achei desnecessário. Não que eu gosto do personagem, mas no filme não encaixou. Não. Tá bom? Eu gostei muito, eu vou ser honesto, eu dou 4 estrelas pra Liga da Justiça de Zack Snyder pela trajetória, pelo filme em si, apesar de eu ter achado ele muito arrastado em determinados momentos, mas é com certeza um filme que merecia ter estreado em 2017, não com 4 horas, mas nem que seja uma versão de 2 horas e 40 ou 3 horas, pois o diretor mandou bem, ele merecia sim ter sido mais aclamado na época e ter o direito de lançar a sua visão, pois nenhum artista merece ser podado. Exatamente. Bom, vamos ver como é que vai ser esse sucesso ou não, né, de Liga da Justiça, se isso vai dar mais força para o Zack Snyder e abrir talvez os olhos da Warner, quem sabe cogitarem, né, uma sequência, não sabemos, vamos aguardar e se tiver alguma notícia sobre isso, a gente traz aqui no Nerd Raiz Nerd Nutella. Mas antes de encerrar, tem as manchetes do dia. O artista John Romita Jr. está de volta à Marvel Comics após passar os últimos anos trabalhando para a DC. Netflix compra sequências de Entre Facas e Segredos. Filme dirigido e escrito por Rian Johnson por valor astronômico. As duas continuações foram adquiridas pelo espantoso valor de 450 milhões de dólares. Os games Days Gone, Zombie Army 4 e Soulstorm são os jogos exclusivos da PlayStation Plus do mês de abril. Data de estreia da segunda parte da 5ª temporada de Lucifer é divulgada pela Netflix. A data oficial é dia 28 de maio.
Cyberpunk 2077 se aproxima de retorno à PS Store, diz a CD Projekt Red. Quase o roteiro inteiro do filme Eternos vazou na internet, então cuidado com spoilers. O ator Donald Faison, que interpretou o personagem Turk, co-protagonista do protagonista JD da série Scrubs, foi escalado como professor Otônio na série live action de As Meninas Superpoderosas. A escalação sofreu algumas polêmicas porque o ator é negro, o que não tem nada a ver, obviamente. O filme Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City é adiado de 2 de setembro para 24 de novembro. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella e eu vou reiterar o pedido, sim, assine, o Nerd Raiz Nerd Nutella no seu aplicativo de podcast preferido, pode ser no Orelo, pode ser no Spotify, pode ser no Apple Podcasts, Google Podcasts, pode ser no YouTube, também estamos no YouTube, é só você procurar por Nerd Raiz Nerd Nutella em channel que você acha a gente por lá, o que importa é siga a gente em alguma das plataformas e ouça o Nerd Raiz Nerd Nutella. Também pode seguir a gente no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella. Lá tem a publicação de todos os episódios, tem um monte de destaques lá que você pode interagir com a gente. E você pode mandar sua dica, sugestão, comentário, tanto no @Nerd Raiz Nerd Nutella, quanto nos nossos pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FabioNariz87 no Instagram e Fábio Nariz no Twitter. Obrigado pelo download, indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para aquelas pessoas que também gostam de ficar informadas desse mundo pop nerd geek, tá certo? Pode lá mandar pro seu amigo, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, e quando você menos esperar no seu feed tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Tchau, tchau! Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella! Roteiro Mike Prado, esta fera, edição Fábio Nariz, galera!